Deus é, porque Deus é amor. Então, nesse texto aqui, nós vemos o que o pecado faz e o que Deus faz. Eu quero começar aqui no versículo de número 2, porque no versículo de número 2 de Isaías, nós vemos descritos aqui algumas questões bastante complicadas, e é justamente o que o pecado faz. Dentro dessa questão, nós temos aqui no verso 2 dizendo assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós temos descrito aqui no versículo de número 2, você pode observar que as iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, as iniquidades que podemos tratar aqui como se fosse uma regulamentação do pecado, amém? A regulamentação do pecado faz a divisão. Ela traz aqui, ele traz o texto falando assim: divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Se a iniquidade está estabelecida, e se o pecado está estabelecido, e infelizmente o pecado contagiou essa terra, amaldiçoou a terra, amaldiçoou a natureza, e há esta divisão, quão duro é nós observarmos o que a iniquidade faz, que é o que? A separação, a divisão. Há uma divisão, há uma ruptura, não tem como ter relacionamento mais, não tem como haver uma condição de proximidade, não tem como haver uma condição de aconchego, não tem como haver uma condição de abraço, de afago, de palavras boas. Por quê? Porque a iniquidade separa. E o pecado, como ele diz aqui, o que o pecado faz? O pecado faz com que o rosto seja encoberto de maneira que o ouvido do Senhor, o ouvido de Deus, não ouça. Eu estava aqui meditando esta palavra e eu estava imaginando que se há uma multiplicidade, ou uma multiplicação, ou um aumento de pecado, se há muito pecado, eu quero entender neste momento, que isso atrapalha Deus ouvir. Obviamente que você pode dizer assim: como é que o senhor pode dizer uma situação, uma colocação dessa, pastor, diante de Deus, que é um Deus grandioso e poderoso? Mas o que Isaías está colocando aqui, que Deus não ouve, eu quero imaginar que o pecado ele traz uma situação tão baixa, tão angustiante e tão aviltante, no sentido de fazer uma ruptura numa profundidade tão extensa no mundo espiritual, que isso causa como se fosse um barulho, um ruído, que então Deus não consegue, entre aspas, ouvir o clamor desta ou deste que está em pecado, que vive uma vida de pecado.
Então ele faz assim, ele diz: olha, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse texto aqui nós vemos descrito de várias maneiras, os pecados dos judeus, e esses pecados dos judeus, inclusive, trazendo várias calamidades. O que Isaías está descrevendo aqui é que para Israel, para o seu povo, é que esta iniquidade, a iniquidade de Israel, trazia uma separação de Deus, de forma que eles cada vez mais que iam caminhando a passos largos para o pecado, para estarem em iniquidade. Então, cada vez mais havia a separação de Deus para com o seu povo. Nessa primeira experiência aqui desse versículo, eu quero nesta noite trazer à igreja do Senhor que, sim, muitos de nós, infelizmente, a humanidade, quando eu digo muitos de nós, não quero dizer especificamente citando uma única pessoa, mas a humanidade de uma maneira geral, a humanidade tem estado numa condição de pecado e de pecados e de iniquidade e de iniquidades em dimensões que nós não temos nem como descrever. E o momento em que estamos vivendo é um momento para que nós possamos, a humanidade, ser chamada a atenção. Por quê? Porque todas essas questões que acontecem, como um vírus como esse, e como outros vírus que houveram, nós tivemos o Zika vírus, chikungunya, febre amarela lá atrás, e todas as demais pestes que anteriormente surgiram na humanidade. Por que surgiram todas essas pestes? E por que este vírus está devastando o mundo? Por causa do pecado e da iniquidade. Na continuidade do verso ele diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Aqui é como se o escritor, o profeta Isaías, estivesse dizendo que não só a mão promovia questões sanguinárias, mas os dedos é como se tivesse uma riqueza de detalhes em fazer o mal. É como se não só a mão pegasse, por exemplo, como eu estou pegando aqui, este copo, mas é como se a mão fizesse isso, mas ao mesmo tempo a riqueza e a profundidade da iniquidade, do pecado e do que era promovido de contaminação de sangue, fizesse com riqueza de detalhes com os dedos, entende? Isso é muito sério. Ele continua e ele diz assim: os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Nós vemos aqui descrito nesse verso 3 que não só existe uma situação em que
as pessoas falam assim rápido alguma mentira, o que já é por demais errado e pecado, mas é como se a fala e a língua trabalhassem na mesma disposição que eu disse das mãos e da riqueza dos dedos, para trazer uma construção na exposição da mentira, entende? Na elaboração da mentira, entende? É como se estes lábios que falam abertamente a falsidade, a língua que pronuncia essas insinuações maliciosas, elas trazem consigo o que? Perversidade, deturpação, questões perversas às pessoas, ou àquele que ele está formulando a mentira. Então, o que Isaías está trazendo aqui é algo muito sério. É muito sério. E o que Isaías está falando aqui, no verso 2, no verso 3, no verso 4, é justamente tudo que o pecado faz. Tudo que o pecado faz é trazer cegueira espiritual. Tudo que o pecado faz é omitir a justiça. No verso 4 ele diz: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, e concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Há um cultivar aqui, queridos, de atos pecaminosos, de atos equivocados, de situações em que se tem prazer em fazer, se tem prazer em realizar. Não existe uma preocupação em talvez falar assim, não deve ser, não. Aqui a disposição em pecar é grande. Israel estava numa condição aqui, inclusive você vai ver na descrição depois, vai remeter para Reis, que aqui também tem o profeta Manassés, que foi um dos homens mais sanguinários. Então existia aqui uma disposição nessa situação de pecar, de pecar e de pecar. Por quê? Porque isso é o que o pecado faz. Quanto mais disposição de pecar, mais pecado haverá. Quanto mais disposição, então, em descrever aqui de forma mais minuciosa o falar mentira, o querer, o praticar a injustiça, não é? Em todas estas situações e circunstâncias que a gente sabe e que o ser humano sabe que é pecado, o que acontece? Há uma dimensão maior do pecado e há uma iniquidade estabelecida. Então Isaías traz essa situação. Mas eu gostaria que você desse um glória a Deus bem forte. Sabe por quê? Porque graças a Deus e glórias ao nosso Deus, que Isaías descreve aqui uma outra situação, que é justamente o que Deus faz, o que Deus promove, o que Deus é capaz de fazer. E o que Deus faz, pastor? Deus faz o que está no verso 1 do capítulo 51. O que Deus faz é justamente ao inverso de toda esta pandemia, né? De toda essa tragédia, de tudo aquilo que o pecado justamente tem o poder de fazer. Deus, ao contrário,
Deus, Ele diz assim, Isaías começa então, verso 59, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Aleluia. A mão do Senhor não está mirrada, não está travada, não está encolhida, para que não possa salvar. Aleluia. A mão do Senhor, igreja, a mão do Senhor, ela está estendida. Ela está estendida por aqueles que estão buscando a verdade, por aqueles que estão buscando a justiça, por aqueles que estão buscando promover a paz, promover a ordem, promover justamente não a mentira, mas estabelecer o que é correto, o que é certo, o que é verdadeiro. Então, para estes, a mão está estendida e não encolhida. Ele diz assim então: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem que a mão do Senhor está com salvação nesta noite? Amém? Eu sei que a igreja que está aqui, a igreja que está me vendo, me ouvindo, e aqueles que receberam a Jesus como Salvador da sua vida, tem sobre si esta mão estendida. Amém? Amém? Quero profetizar nesta noite, dentro desta palavra: a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua existência. A mão do Senhor está estendida. Por quê? Porque nós não estamos buscando pecado, iniquidade, pelo contrário, amém, igreja? Nós estamos buscando a verdade, nós estamos buscando se santificar, nos aperfeiçoarmos, porque a qualquer momento nós estaremos com Cristo, amém, igreja? Glória a Deus. Então, a segunda proposta aqui é que aquilo que o Pai faz. Se o pecado traz desordem, Deus traz a ordem. Se o pecado traz destruição, Deus constrói e põe tudo no lugar de novo. Se alguém está, muitas vezes, ou esteve, como muitos de nós que estamos aqui, estava no mundo de pecado, no lamaçal de pecado, estava no vício, estava totalmente com a sua vida falando assim: para mim não tem mais esperança, não tem mais sentido para mim. Mas um dia ele ouviu uma palavra, e ele talvez ouviu João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para isso que vem a mão estendida, salvação. Isso é o que Deus faz. E ele diz que nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. Amém? Quero dizer à igreja do Senhor nesta noite, a igreja de Deus nesta noite, querido, os ouvidos do Senhor não estão tapados. Os ouvidos do Senhor estão abertos, atentos à voz da sua igreja, ao clamor do seu povo, ao clamor daqueles que não estão vivendo uma vida de pecado e que estão justamente buscando uma vida de santificação. Amém? E eu já vou concluir, mas eu quero fazer uma citação aqui, para que você entenda a disposição de Deus no sentido desta mão estendida. Eu sou pai, tem muitos pais aqui, e eu pergunto para você: se o seu filho, principalmente quando o seu filho era pequeno, e ele, você está sempre olhando e acompanhando, certo? Mas você percebe que ele vai cometer um ato falho, né? O que você rapidamente faz?
você estende a mão e segura. Amém? Isso é o que o pai natural faz. Segunda exposição dentro dessa mesma perspectiva do que um pai faz. Queridos, eu duvido o pai que está aqui, que está me ouvindo, que não ouça o seu filho chamar pai, que quando ouve o seu filho chamar pai, mãe, né? Que ele não para tudo que está fazendo. É ou não é? Por quê? Porque a gente não resiste. É filho. É filho. E quando um filho, você pode estar em qualquer circunstância, situação. Por exemplo, você pode estar no meio de uma reunião, mas o celular, vem uma mensagem no celular e aparece lá a mensagem do seu filho, da sua filha: pai, preciso falar com o senhor. Querido, acabou a reunião. É ou não é verdade? Acabou. Por mais que você fale assim: filho, me dá um tempinho para eu. Tá, mas esse tempinho, a sua mente já. Pronto, sua mente já está no filho. Sua mente já não está mais na reunião. Aí eu lembro daquela passagem que Deus falou assim: se vocês que são pais terrenos sabem fazer coisas boas, entregar coisas boas para os vossos filhos, imagine o Pai Celestial. Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem nesta noite dizendo a você, querido, a disposição deste verso número 1, esta noite para você, Deus está como Pai nesta noite, dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eu quero dizer nesta noite para você, irmão, irmã, igreja do Senhor, se porventura você pensar em cometer alguma situação que você não tem a noção que você está indo para um caminho que não deveria ir. Vamos imaginar que você tome um caminho e que você não teve a percepção de que aquele caminho não é um caminho bom. Assim como você, como pai, percebe que seu filho estaria tomando um caminho bom e que você pegaria ele, Deus está falando assim: as minhas mãos estão estendidas e eu não vou deixar você ir por esse caminho, eu vou puxar você para cá porque eu sou pai. E as minhas mãos estão estendidas sobre você. Aleluia. Da mesma forma, os ouvidos do Senhor, irmãos, estão atentos à voz. Aleluia. A voz, a tua voz, a minha voz, a nossa voz. O ouvido, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir. Levante a sua mão, fique de pé, levante a sua mão. Aleluia. 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 Levante a sua mão. Faça essa oração comigo nesta noite. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que através de Ti eu tenho acesso ao Pai. E como filho, eu sei que as Suas mãos estão estendidas como Pai a mim, que sou filho. E eu sei que os Seus ouvidos estão atentos ao meu clamor, como um filho pede ao Pai. Diga assim: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por estender as Suas mãos a mim e por ouvir a minha voz. Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite? Aleluia.
Aleluia. O que mais eu estou vendo neste momento é talvez medo, pavor. Será que Deus está aqui? Será que Deus está me ouvindo? Será que as mãos do Senhor, aonde foi parar? Para onde foi Deus parar? Querido, Deus continua no mesmo lugar, Deus não mudou, Deus continua com as suas mãos estendidas, com seus ouvidos atentos à voz daquele que clama. Só não se esqueça,